Então vamos dar continuidade. A gente parou aqui nos tipos de partida, né? Então a gente tem ainda partida por fase dividida ou por enrolamento parcial, né? Frequentemente os motores de indução tipo gaiola de esquilo são projetados com enrolamentos parciais ou de fase dividida. Isto é, dois enrolamentos idênticos por cada fase que podem ser ligados em série para tensões mais altas e em paralelo para tensões mais baixas. Na partida usa-se apenas uma seção ligada em estrela e próximo à velocidade de operação. Ligar-se outra seção em paralelo obtendo a menor corrente de partida, embora às custas de um menor conjugado. Deve ser observado o seguinte: a resistência e a reatância do estator na partida têm o dobro dos valores correspondentes em operação normal. Assim, a corrente de partida é cerca de 65% do valor da corrente de partida direta. E o torque de partida é cerca de 45% do torque de partida direta. Então é bem maior, né? Devido ao pronunciado decréscimo do torque de partida, esse sistema é mais adequado para motores que partem a vazio ou com pequena carga. Então, mais um tipo aí de partida. Isso aqui eu nem conhecia, esse método aqui. Mas é bem interessante também. Mas eu acho que não é tão utilizado assim. Partida com resistência externa do rotor, de rotor. É um sistema de partida exclusivo de motores com rotor bobinado. Deve ser observado o seguinte: pode-se obter na partida até o torque máximo. Então eu posso ter um torque máximo aí na partida aí, né, tendo essa configuração aí, né? Para isso eu tenho que ter um motor de indução onde eu tenho acesso aos enrolamentos do rotor, certo? Eu tenho que ter acesso aos enrolamentos do rotor. Então esses enrolamentos aí vão para um anel coletor. Desse anel coletor aí saem através de escovas até um equipamento, né, que vai estar fazendo uma configuração de resistência ali na medida que gira, né, e fornecendo aí para carga para o rotor aí correntes maiores e menores, né? Só pelo fato de mudar a resistência do circuito do rotor. Então a corrente de partida fica limitada e se obtém o melhor fator de potência na partida. Na partida usa-se resistência para torque máximo, normalmente o valor máximo do reostato, diminuindo-se após o seu valor, com o consequente aumento de velocidade. Se os resistores tiverem potência de dissipação adequada, este método pode ser usado para controle de velocidade. Então eu posso estar fazendo controle de velocidade a partir desse método aí. Partida direta com rotor de dupla gaiola. As barras mais profundas estão separadas do ferro do estator por um grande entreferro. Espaço estator-rotor. Largura, diâmetro da barra externa mais espaço barra externa, barra interna. Então eu tenho aqui um espaço aqui, né? Esse espaço que ele está falando, né? Possuindo dessa forma grande reatância de dispersão. Na partida com a frequência da rede, a reatância das barras interiores profundas é muito grande. Então na partida eu tenho uma reatância maior, né, nas barras mais profundas. E as correntes circulam pelas barras periféricas, com resistência projetada para torque máximo na partida. Em velocidades maiores, com menor frequência nas correntes rotóricas, a reatância das barras interiores diminui, né? Das barras internas, né? E as correntes passam a circular nessas barras de menor resistência, diminuindo a resistência do rotor, simulando uma variação da resistência rotórica semelhante àquela utilizada em rotores bobinados. Então aqui é o que nós estávamos explicando antes, né? Um rotor aqui de dupla gaiola ou com uma profunda ranhura aqui, né? Eu vou ter uma resposta bem interessante, certo?
na partida, a minha corrente vai se concentrar nessa região aqui, pela alta reatância que vai ocorrer aqui, né? Vou ter pouca corrente aqui, muito mais corrente aqui, porque eu tenho menos reatância de dispersão. Então a minha corrente vai se concentrar mais aqui. E depois, em regime permanente, né, a minha reatância de dispersão diminui, porque meu escorregamento diminuiu. Aí a minha impedância fica mais homogênea e a corrente consegue se dividir, né, reduzindo assim a resistência do rotor, fazendo com que o meu escorregamento aí reduza e eu tenha uma eficiência melhor dessa máquina. Controle da velocidade de máquinas de indução trifásica. Até o advento dos acionamentos modernos de estado sólido, os motores de indução não eram, em geral, máquinas boas para aplicações que exigissem um controle considerável de velocidade. A faixa de funcionamento normal de um motor de indução típico, classe A, B e C, está limitada a menos de 5% de escorregamento, e a variação de velocidade dentro dessa faixa é mais ou menos diretamente proporcional à carga no eixo do motor. Na realidade, há apenas duas técnicas que podem ser usadas para controlar a velocidade de um motor de indução. Uma consiste em variar a velocidade síncrona, que é a velocidade dos campos magnéticos do estator e do rotor, já que a velocidade do rotor sempre permanece próximo da velocidade síncrona. A outra técnica consiste em variar o escorregamento do motor para uma dada carga. Então, essa primeira técnica aqui é controlar a velocidade do motor de indução através da variação da frequência do estator. Como é que eu controlo a velocidade síncrona? Variando a frequência do campo girante. Certo? E a segunda maneira é variar o escorregamento do motor, né? Como é que eu posso estar variando o escorregamento? Mexendo na resistência do meu rotor, né? Então eu ainda tenho, né, controle pela variação do número de polos, né? Se eu tiver mais ou menos polos, a minha velocidade vai mudar. Controlar pela variação da frequência da linha, ou seja, a frequência das tensões trifásicas que alimentam o meu estator. Controle pela variação da tensão da linha, então pela amplitude da minha linha, né? Certo? E controle pela variação da resistência do rotor. São esses quatro métodos aí que eu posso estar utilizando. Método para motores com rotores em gaiola de esquilo. Controle pela variação do número de polos. É um método, né, para motores com rotores em gaiola de esquilo, né? Requer motores especiais projetados para alteração do número de polos através de chaveamento, no qual os enrolamentos são ligados em combinação série ou paralelo. São os maiores de gaiola de múltipla velocidade, 2 ou 4 velocidades. Este controle é limitado aos motores polifásicos menores. O número de polos formados no rotor em gaiola é o mesmo do estator. Se o rotor fosse bobinado, seria exigido o chaveamento dos enrolamentos também no rotor. O princípio básico desse controle é mostrado na figura de baixo, né? Onde através de chaveamento se produz 4 polos ou 2 polos. Os arranjos das bobinas das outras fases são semelhantes. Então eu vou estar fazendo um chaveamento ali e está aumentando ou diminuindo o número de polos, né? Quanto maior o número de polos que eu tenho, menos, menos essa máquina vai ter que girar para acompanhar o campo girante, né? Certo? Então quer dizer o que? Que meu campo que a minha velocidade vai reduzir. Então eu consigo controlar a velocidade alterando o número de polos dessa máquina. Então, 4 configurações possíveis de bobinas da fase A de um motor de indução de polos variáveis. A conexão em série, né? 4 polos. Conexão em série, 2 polos. Conexão em paralelo, 4 polos. E conexão em paralelo, 2 polos. Então eu posso conectar de N maneiras aí, né? Onde eu vou ter 2 ou 4 polos, né? Certo? Não é um tipo muito usual, né?
Não é muito moderno, mas se fazia esse tipo de controle. Enfim. Quando as conexões do motor são alteradas durante a mudança de 2 para 4 polos, o conjugado máximo resultante do motor de indução pode ser o mesmo de antes. A. Conexão de conjugado constante, o dobro do seu valor anterior. B. Conexão de potência de saída constante, ou a metade de seu valor anterior. E C. Conexão de conjugado segundo a lei do quadrado, usado para ventiladores, etc. Dependendo de como os enrolamentos do estator são configurados. Então eu vou estar configurando ali, né, em tempo real, né, para dizer assim, a quantidade de polos, né, variando ali a configuração série ou paralelo das bobinas. Eu vou estar aumentando, diminuindo minha velocidade, né, minha potência de saída também. Enfim. Esse aqui, que é um dos métodos mais conhecidos, que é o controle pela variação da frequência da linha. Se a frequência elétrica aplicada ao estator de um motor de indução for alterada, a velocidade de rotação síncrona dos seus campos magnéticos mudará de forma diretamente proporcional à alteração da frequência elétrica. Então eu vou estar com uma velocidade síncrona diferente, né? Dado que a minha frequência elétrica mudou. E é possível estar controlando aí a velocidade do rotor, basicamente alterando a minha frequência do estator. Esse método aí é muito utilizado, né? Inversores de frequência são equipamentos que são largamente utilizados na indústria para fazer controle de velocidade de motores de indução. Eu acredito que seja o método mais 99% utilizado aí para motores de indução, né? Para controlar a velocidade, certo? Então, usando o controle por frequência variável, é possível ajustar a velocidade do motor tanto para cima como para baixo da velocidade base. Quando o motor estiver operando em velocidade abaixo da velocidade base, é necessário reduzir a tensão de terminal aplicada ao estator para um funcionamento apropriado. A tensão de terminal aplicada ao estator deve ser diminuída linearmente com a diminuição da frequência do estator. Se isso não for realizado, ocorrerá a saturação do ácido no núcleo do motor da indução e correntes excessivas de magnetização circularão na máquina. Então, alguns detalhes aí, né? Então, quando a frequência elétrica aplicada ao motor excede a frequência nominal, a tensão do estator deve ser mantida constante com o valor nominal. Nessas circunstâncias, a tensão poderia ser elevada acima do valor nominal desde que o comportamento da saturação fosse analisado e levado em consideração. No entanto, a tensão é limitada ao valor nominal para proteger a isolação do enrolamento do motor. Então, não é muito aconselhável a fazer controle de velocidade com frequências acima da velocidade nominal, né, da velocidade síncrona nominal do motor. O que ocorre, né, é estar realizando um controle com frequências abaixo da frequência nominal. Então a gente vai estar fazendo um controle por frequência da velocidade na partida do motor. E também, né, se eu tenho alguma esteira aí que eu quero reduzir a velocidade dela, eu consigo, né, reduzindo aí a frequência aí de 60 Hz para 45, 40, de acordo com a necessidade, né? Então aqui eu tenho, né, um comparativo, né? Eu vou ter uma variação do meu conjugado, né, de acordo com a minha velocidade. Então vai ter uma posição onde eu vou ter o meu conjugado máximo, né, que depende do meu... Depende da minha reatância X2, né? A minha reatância de dispersão. Então, para determinados valores, eu já vou perder conjugado, certo? Então, o conjugado desenvolvido por um motor de indução é proporcional ao quadrado da tensão aplicada.
Se uma carga tiver uma característica de conjugado versus velocidade, a velocidade do motor poderá ser controlada dentro de uma faixa limitada se a tensão de linha for variada. Este controle de velocidade é comumente utilizado em pequenos motores de gaiola que acionam ventiladores. Suas desvantagens são o baixo rendimento em velocidades reduzidas e a má regulação de velocidade com a variação da carga. Então não é um método assim muito utilizado, controlar a tensão de terminal para variar a velocidade, né? Não é um método muito usual. E o controle pela variação da resistência do rotor. Usado em motores de rotor enrolado, bobinado, permite a variação contínua de velocidade mantendo-se o torque possível. A variação da resistência rotórica através de um reostato externo ligado ao rotor desloca as curvas de conjugado, com a consequente variação de velocidade. Tem as mesmas desvantagens do método de controle pela tensão de linha de alimentação, ou seja, baixo rendimento em baixa velocidade e má regulação quando a carga varia. Então eu consigo aí, né, se eu tenho um reostato variável, eu consigo ter um conjugado de partida bem elevado, né, na medida que essa máquina ela pega a velocidade e eu consigo reduzir a minha resistência do rotor, fazendo com que essa máquina opere aí com velocidades de conjugado máximo próximo da velocidade síncrona, né, de rotação. Pessoal, vamos terminar por aqui, tá? Tinha mais uma segunda parte aí bem extensa de como é que eu vou dizer, determinação de parâmetros dos motores de indução, tá? Mas eu não vou colocar isso no trabalho, né? Eu vou estar final de semana numa maratona aí de trabalhos aí para esse recesso. E vou deixar um trabalho para vocês também, para poder justificar essas duas semanas de parada aí. Eu preciso, né, colocar um trabalho para vocês fazer, mas também não vou puxar muito, certo? E eu acho que eu vou dar uma data aí um pouco mais aí, mais algumas semanas além do final do ano aí, para vocês fazerem com calma aí, né? Enfim. Pessoal, ficou alguma dúvida da aula de hoje? Tranquilo? Tentei ser um pouco Tranquilo. breve, né? Não estender muito, mas sempre mantendo aí um bom entendimento aí dos conceitos. O que acharam da aula de hoje? O que vem achando aí das aulas aí dessa primeira parte, né? Hoje a gente fecha toda essa primeira parte de máquina CC, máquina CA síncrona e máquina assíncrona de indução trifásica, né? Que foi o que a gente viu até aqui. O que vocês estão achando aí? Excelente aula, você. Parabéns pela aula. Então, excelente. É um conteúdo complexo, é denso, é muito denso de conteúdo, mas está excelente. Então a gente está aberto, né, pessoal, para comentários, sugestões de vocês, o que eu puder melhorar, né? Assim como outros professores, eu também nunca dei aula assim à distância. É diferente, a gente não vê os alunos, né? Então, enfim, é bem complexo de tentar mensurar aí o que a gente perde em relação às aulas presenciais, né? O lado bom é que a gente consegue gravar as aulas, né? E vocês conseguem estar acompanhando depois, né? Que isso vocês não vão ter, que acredito que vão sentir falta. O resto, assim, eu acho que não tem muito a agregar mais, né? Acho que o presencial aí é insubstituível, visto que a gente consegue, né, tirar dúvidas mais fácil, consegue trocar uma ideia, né, de forma mais tranquila, enfim. Mas agradeço aí pela atenção de vocês. Uma turma bem tranquila. Desejo para vocês aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. A gente se encontra aí na primeira semana, acho que. Vamos ver aqui.
no dia 6 de janeiro. Então, bom final de ano para vocês aí, boas festas, né? Tentar se cuidar o máximo também, na medida do possível, para ano que vem a gente dar seguimento aí à nossa disciplina. Obrigado, professor. Da mesma forma, senhor e sua família. Certo, pessoal? Então tá bom, então. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, abraço.